Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para acompanharem a nossa segunda aula. O assunto de hoje são os componentes das quatro operações: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Porque tão importante quanto usá-las é sabermos os nomes das suas partes. Porque em um concurso público, a questão, no lugar de apresentar a operação já montada, com os números em seus lugares, poderá se referir aos nomes das partes da operação. E se o candidato não souber o que significam e como devem ser montadas, ele não vai saber como resolver a questão. Por esse motivo, vamos estudar agora os nomes de cada um dos componentes das quatro operações. A primeira das quatro operações que iremos estudar é a soma, também conhecida como adição. Aqui nós temos retratada o somatório de dois números que resulta em um terceiro. 380 mais 130 temos como resultado 510. Aqui agora nós temos como se chama cada uma das partes envolvidas. Vejam só, a parte que está sendo somada, cada uma delas se chama de parcela. Então, 380 e 130 são chamadas de parcelas, porque é a parte que está sendo somada. O resultado é a soma, então 510 recebe o nome de soma. O símbolo utilizado para a adição, ele é universal e sempre será o mais. Não há outro símbolo para representar a soma. Então, recapitulando, no caso da soma, também conhecida como adição, as partes envolvidas são as que se somam, são chamadas de parcelas. No caso aqui, 380 e 130. São as duas parcelas envolvidas nessa soma que temos aqui representada. O resultado recebe o nome de soma, no caso 510. A nossa próxima operação a ser analisada é a subtração, ou popularmente conhecida como conta de diminuir. A subtração, ela se compõe das seguintes partes. A parte que irá ser diminuída chama-se minuendo. A parte que simboliza a quantidade a ser diminuída será o subtraindo. E o resultado da diminuição do minuendo pelo subtraindo será chamado de diferença. Então nós temos, observando aqui, nós temos a parte que irá ser diminuída será chamada de minuendo e no caso da nossa conta aqui é representada pelo número 380. A parte que representa a quantidade a ser retirada do 380 do minuendo se chama subtraindo, que no nosso caso aqui é representada pelo número 130. Então, nós temos 380 menos 130, o resultado 250 será então chamado de diferença, porque é a diferença entre o minuendo e o subtraindo. O sinal da subtração, ele é universal, sempre será um travessão. Não há outro símbolo que represente a subtração. Vamos agora tratar da multiplicação. A multiplicação, ela tem uma característica própria porque ela tem uma quantidade maior de símbolos oficiais que a representa. Nós temos o X, temos o ponto e temos o asterisco. Os mais comuns utilizados no dia a dia é o X
e o ponto. Quanto aos componentes de uma multiplicação, nós temos aqui um exemplo: 4 vezes 2, 8. Nesse exemplo, 4 se chama multiplicando, é ele que será multiplicado. O 2 se chama multiplicador, porque é ele quem fará a multiplicação, e o resultado se chama produto. Então, 4 vezes 2, 8. O 4 é o multiplicando, o 2 o multiplicador e o 8 o produto. Multiplicando, repetindo novamente, né? Multiplicando é o número que será multiplicado, multiplicador é o número que fará a multiplicação e o resultado se chama produto. Entretanto, também se usa o termo fator, esse é mais comum, para designar os dois números que estão realizando a multiplicação indistintamente. Logo, 4 seria um fator, 2 seria outro fator e o resultado da multiplicação continua sendo chamado de produto. Nessa multiplicação que estamos efetuando, estamos usando o símbolo X. Lembrando que existem mais 2 símbolos que também representam a multiplicação. Os outros 2 símbolos seriam o ponto e o asterisco. Teríamos 4 vezes 2 igual a 8. E com o asterisco a leitura permanece inalterada. 4 vezes 2, 8. Essas são as outras 2 formas de se representar a multiplicação. Então, recapitulando, os números que se multiplicam, o primeiro se chama multiplicando, o segundo multiplicador, o resultado produto. Lembrando que multiplicando e multiplicador também recebem o nome de fatores. Nesse caso, 4 seria um fator e 2 seria outro fator. Os dois juntos, claro, né? Flexionaríamos para o plural, seriam fatores. A divisão, ela possui 4 símbolos que podem representá-la. Nós temos o símbolo tradicional, os 2 pontos, a barra e o travessão. Qualquer um desses 4 elementos podem representar uma divisão. O primeiro deles é empregado exclusivamente para divisão. Não tem outra utilidade além de indicar uma divisão. Já os outros 3, eles podem ser utilizados em outras operações. O 2 pontos, ele pode, por exemplo, indicar uma escala, que é amplamente utilizada em engenharia, projetos arquitetônicos e uma série de outras operações. A barra e o travessão, elas indicam também frações. A respeito de escala e frações, teremos no futuro aulas específicas a respeito, porque são temas recorrentes em concursos públicos e não podemos deixar de estudar em profundidade. As partes que compõem uma divisão são as seguintes. Temos aqui representado 17 dividido por 2, 8 e resto 1. O que nós temos aqui? O número que irá ser dividido recebe o nome de dividendo. Esse é o caso do número 17. O número que irá dividir recebe o nome de divisor, sendo esse o caso do número 2. O resultado da conta recebe o número de quociente, que nesse caso é o número 8. E o que sobra da divisão, seja qualquer número, do 0 a qualquer outro, chamamos de resto. Essas são as 4 partes que compõem uma divisão: dividendo, divisor, quociente e resto.
Dividendo é o número que será dividido. Divisor é o número que procederá à divisão. Quociente é o resultado da conta. E o que sobra da divisão se chama de resto, não importa qual número seja. Repito novamente, pode ser 0 ou qualquer outro número. No nosso caso aqui, 17 dividido por 2, o quociente é 8, porém o resto que sobrou é 1, porque 8 vezes 2, 16, menos 17, sobrou 1. Temos aqui agora a divisão representada pelos dois pontos. Cada um dos componentes continua recebendo o mesmo nome: dividendo, quociente e divisor. Se houvesse um resto, seria nominado da mesma forma. O que temos aqui é 18 dividido por 2, cujo resultado exato é 9. Resto 0, não precisamos representar. Então, aqui nós temos que o 18 é o dividendo, o divisor é o 2 e o 9 é o quociente. Se houvesse um resto, porque não representamos 0 como resto, nós o nominaríamos da mesma forma. Notem que é a mesma divisão com os mesmos componentes, porém colocados de uma forma diferente da anterior, mas os nomes continuam iguais. 18 é o número que vai ser dividido, recebe o nome de dividendo. O 2 é o número que dividirá, recebe o nome de divisor. 9 for o resultado da conta, é o quociente. Agora nós temos a divisão representada pela barra. Ela é idêntica à divisão com os dois pontos. O que nós temos aqui? O primeiro número será o dividendo. O segundo número será o divisor. E o resultado será o quociente. Então, nós temos que 18 será o dividendo, porque é ele que vai ser dividido. O 2 será o divisor, porque é ele quem dividirá. E 9 será o quociente, porque será o resultado da divisão de 18 por 2. Aqui também chamou a atenção para o fato de que o resto é 0, então ele não é representado. Agora nós temos o uso do travessão para indicar uma divisão. Temos ali 18 dividido por 9, que é igual a 2. Nesse caso, o número de cima será o dividendo, o número de baixo será o divisor e o resultado será o quociente. Se houvesse um resto na divisão, continuaria sendo chamado de resto. Aqui finalizamos a nossa segunda aula e se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e me acompanhe em redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até a nossa próxima aula.